Aula 1, vídeo 3, morfologia bacteriana. Entre as bactérias que causam patologias, doenças no ser humano, quanto à forma delas, nós temos principalmente as cocos, formas esféricas, né? Bacilos, forma de bastonetes ou alongadas, e as demais que podem forma de vírgula, como vibrião, espirilo, que tem a forma espiral, e as espiroquetas também, que forma mais alongada e espiral, forma de espiral, né? Se olharmos, elas diferem um pouco, mas elas tendem a ter uma forma mais espiral, esse conjunto de bactérias aí. Então, vibrião, com uma forma de vírgula, Vibrio cholerae, né? Espiroqueta, né? Como no caso, Treponema pallidum. E aí nós temos outras também do gênero bacteriano e que são responsáveis, portanto, pelo desenvolvimento de doenças no ser humano, infecções, assim como também bactérias, obviamente, que são importantes para a saúde humana, que fazem parte da microbiota. Então nós temos principalmente, como dito, cocos e bacilos. Isso é quanto à forma da bactéria. Mas aí nós temos quanto ao arranjo delas. O arranjo é como essas bactérias se estruturam quando se dividem. Ou elas estão sozinhas, podem estar, por exemplo, somente uma bactéria pode estar sozinha, vivendo em um determinado ambiente, como no caso, muitos dos bacilos, ou elas podem estar vivendo agrupadas, né, como Diplobacillus e outras. Isso garante uma certa vantagem para as bactérias, por exemplo, na locomoção, no deslocamento. Então, Streptococcus, que é um conjunto de bactérias enfileiradas, elas levam uma vantagem para isso, quando vivem juntas, agrupadas, no sentido da locomoção, no deslocamento. Assim como as espiroquetas também têm essa forma espiral, auxilia nesse deslocamento Streptobacillus, ao passo que essas estafilococos, elas não têm vantagem quanto ao agrupamento. Isso não ajuda no deslocamento, mas ajuda na proteção, porque elas estão agrupadas. Então são bactérias que vivem em locais em que elas estão submetidas a condições mais hostis do ambiente. E aí nós temos que considerar que cada característica da bactéria e bactérias assim, isso faz parte do filo delas, do gênero. Então, quando eu tenho, por exemplo, Diplococos, essas bactérias sempre terão essa forma. Ou Streptococcus, se eu pôr acidentalmente alguma bactéria dessa se deslocar, desse agrupamento, desse arranjo, tá, que ela tem, ela seguirá se dividindo da mesma forma. Jamais uma bactéria que tem esse plano de divisão, tá, plano de divisão longitudinal, vai se dividir como uma bactéria da Schistosarcina, que tem um outro plano de divisão, porque essa é uma questão genética. Então elas tendem a ter sempre a mesma forma, o mesmo plano de divisão. Então uma bactéria sarcina, ela sempre vai acabar se dividindo nesse plano, né, e formando o grupo, portanto, de 8, enquanto tétrade sempre de 4, porque essa é uma questão genética que está relacionada a bactérias. Então nós temos forma e arranjo, assim como também nós podemos observar as formas em relação à colônia. O que é? Há pouco nós vimos, então, como as bactérias, do ponto de vista microscópio, que é observado a microscópio, elas estão arranjadas. Então, no slide anterior, era a forma microscópica. Aqui nós estamos, nesse slide, verificando uma forma macroscópica. Como podemos visualizá-la, portanto, numa placa de Petri, em um meio de cultivo aí. O que a gente visualiza são cores diferentes num determinado meio. Então, a cor é uma forma também de identificação presumida, né? E as características dessa colônia. Então, colônia é
no caso, um agrupamento que nós temos aqui de bactérias do mesmo gênero, quando elas crescem. Então, se a gente conta colônias, não conta bactérias, né? Qualquer contagem que você faça, por exemplo, cultura de urina, quando é semeada uma placa, depois de um determinado tempo, 24 horas, a gente conta as colônias, não as bactérias, porque dentro de uma colônia dessas tem milhares de bactérias, arranjadas como nós vimos anteriormente. Então essas características, elas podem estar quanto à forma, tá? As formas, se elas são circular, filamentosa, como a gente pode ver aqui também, né? Filamentosa, se elas são rizoides, irregulares, fusiformes, que a gente tem algumas formas fusiformes. Então, se olharmos quanto à forma, a elevação, se a bactéria é plana, elevada, né? No caso, crateriforme, olha, essa aqui é uma crateriforme, né? Crateriforme, ou uma conexa, né? Convexa. Então, nós vamos ter muitas formas. Margem inteira, se essa margem é lisa em torno dela, ondulada também a gente consegue ver, né? Lobulada, então tudo isso são características usadas para a identificação visual de uma bactéria. No caso é presumida, não se diz com certeza qual é a bactéria que é, mas já é um indicativo possível de qual gênero possa ser, para depois uma maior comprovação bioquímica. Aí nós vamos para outra forma de divisão da bactéria, que tem a ver com as características, essa bactéria gram-positiva ou gram-negativa. Bactérias gram-positivas, o que nós temos? Vamos visualizar aqui quanto às estruturas, né? As estruturas, então, gram-positiva, gram-negativa, assim a divisão filogenética das bactérias, chamadas eubactérias, aquelas que nos causam doenças, portanto. Dentro das gram-positivas, nós visualizamos o quê? Que as bactérias têm aqui, ó, como posto aqui, uma membrana citoplasmática, essa membrana citoplasmática interna, o que é comum a toda célula bacteriana ou procarionte ou eucarionte, ela tem uma membrana citoplasmática. Não precisa ter envolvendo o material da célula. E externamente nós temos o peptídeo-glicano, que é uma camada espessa que reveste a bactéria. Como podemos visualizar aqui, ó, peptídeo-glicano, camada espessa, que nada mais é de empilhamentos de tubos de proteínas com ácido teicoico e forma uma espécie de uma rede que protege a bactéria. E internamente uma membrana citoplasmática. Então essa é uma característica das bactérias gram-positivas, portanto. Ao passo que a gram-negativa, o que ela tem? As gram-negativas têm a mesma membrana citoplasmática em comum, como visualizado aqui, né? Tem uma pequena camada, né, interna de peptídeo-glicano, menos que essa aqui, portanto, bem menos que a gram-negativa tem, e externamente uma outra membrana lipoproteica. Então, se visualizarmos aqui nessa parte inferior, as bactérias gram-negativas têm uma membrana externa, uma membrana interna e uma pequena camada de peptídeo-glicano. Então, essas bactérias gram-negativas, elas têm essa característica. Elas têm uma membrana lipoproteica externa, enquanto as gram-positivas, peptídeo-glicano. Quando formos fazer a coloração de gram, vamos visualizar que as bactérias gram-positivas, uma vez coradas, ficarão roxas ou azuladas, cor violeta, em função de que os reagentes tipo iodo e os demais utilizados tendem a reagir com os glicanos, os açúcares que tem aqui, diferente do que aqui que não tem açúcar na gram-negativa. Essa é uma característica. Também visualizamos aqui flagelos, os flagelos que são comuns, portanto, tá, nas duas bactérias.
E nas extremidades desses flagelos é que nós vamos ter os antígenos, o que a gente chama de antígeno H. É o antígeno aqui que irá se fixar, portanto, na superfície de uma célula, aqui vamos desenhar uma célula, portanto, né? Tá? E esse flagelo vai se fixar aqui nessa célula e vai ser a substância antigênica que vai se fixar, então está no flagelo. Como também podem ter a cápsula, tá? A cápsula é um glicocálice que envolve, pode ou não envolver as bactérias. Nem todas elas têm essa cápsula, que é o antígeno K, K de cápsula, portanto, e que é um antígeno. Então as bactérias podem utilizar esse antígeno para se fixar na superfície das células e causar, no caso, doenças ou situações outras, como a cárie dentária também, que é da Streptococcus mutans, e que, em função desse glicocálice, se fixa na superfície. E aí temos o antígeno O, que é outro antígeno aqui que nós temos. Esse antígeno O também está na superfície das células e caracteriza-se como um antígeno de patogenicidade. Muitas bactérias têm esse antígeno O. E existem muitas variações de antígenos, portanto, que caracterizam essas bactérias aí. Uma estrutura que pode existir em algumas bactérias aqui são os mesossomos. Mesossomos, então, são estruturas, olhando aqui, invaginações da membrana aqui interna e, consequentemente, o empilhamento dela. Os referenciais ali de Tortor acusam de que não se trata de uma estrutura que não tenha função, que no caso não tem função, mas os mesossomos, por estarem meso de meio, né, estarem posicionados às vezes numa situação assim, isso favorece a divisão celular no momento que estão, por promover essa constrição no meio. Tá? E também o local, a gente visualiza muitas organelazinhas, aqui muitos ribossomozinhos presentes, e que esses ribossomos estão no local de síntese proteica. Então aqui também pode ter síntese, replicação do DNA, divisão celular, produção de enzimas de defesa, tá? Como beta-lactamases, no caso. Então, mesossomos seriam essa função, empilhamento. Não é uma organela, mas é um local em que nós vamos ter uma concentração elevada de ribossomos. Aqui repetimos esse slide, portanto, onde a gente visualiza uma bactéria gram-negativa. Aqui temos os pili, os pelos, portanto, de superfície, que são os antígenos das bactérias, ou os LPS, lipopolissacarídeos, presentes. Aqui a gente visualiza esses casos, tá? Aqui temos os casos aqui, visualizamos esses antígenos. Então, o antígeno O está dizendo que existem em torno de 40 unidades diferentes de antígeno O. Então, no caso Escherichia coli, nós vamos ter para infecção urinária, tem um tipo de antígeno O, para no caso enteromorrágica outra, Escherichia coli meningitidis outra, causa meningite, Escherichia coli que causa disfunções, por exemplo, nas aves é outra, na infecção urinária é outra, todos números antígenos diferentes, portanto. E na superfície desse LPS aqui, que a gente vai chamar de lipopolissacarídeo, né? Tá? Nós vamos verificar, ó, a estrutura lipopolissacarídeo, vamos verificar aqui uma molécula hemanose, que é um monossacarídeo. Esse está envolvido principalmente nesses antígenos. E também é onde muitas vezes proteínas do fígado se fixam para acessar as bactérias. Proteínas do fígado que obviamente acabarão depois por destruir as bactérias, em alguns casos de citotoxicidade celular. No caso, como falamos, os complementos, né? Complementos. Aqui nós temos a constituição da parede celular. Vamos ver aqui novamente, tá? Olhando
a gram positiva e aqui a gram negativa. Visualizamos esse empilhamento aqui da parede celular dos ácidos, proteínas, dos polipeptídeos, peptidoglicanos postos. Então o que a gente vê é que na parede não é uma estrutura rígida e fechada, mas sim que ela tem no seu interior, no caso, uma quantidade de açúcares e ácidos que prendem essas proteínas uma na outra e permite, no caso, com que substâncias passem por entre essas fibras e atinjam a membrana, com isso, para que os líquidos possam entrar para o interior da célula. E as substâncias, no caso, essenciais para a célula, entram no seu interior. Então, não é uma estrutura intacta, fechada, como se poderia pensar. E aqui nós temos o próprio método de Gram, criado, no caso, pelo dinamarquês o Gram. E essa técnica aqui, que nós iremos desenvolver em laboratório, tem o objetivo de promover a coloração das bactérias. Então, é aplicado um cristal violeta sobre as bactérias e promovida uma descoloração. Caso a bactéria permaneça assim, ela vai ser tida como gram positiva. Caso seja realizada descoloração e adicionada, por exemplo, safranina, e novamente descolorada e permaneça com essa coloração da safranina, se caracteriza como uma gram negativa, porque a safranina ela tende a reagir, portanto, com lipídios de superfície da membrana e não açúcares, ao passo que iodo, cristal violeta irão se fixar aqui com a superfície das bactérias gram-positivas. Consequentemente, nós teremos essas características aqui, e a safranina, essa característica. E isso é que define, por exemplo, a coloração de gram. E sabemos se a bactéria gram positiva ou gram negativa, e que é importante no tratamento, vai ser da opção antimicrobiana no tratamento, que vai definir. Aqui mais uma imagem, consegue visualizar essas características. Por exemplo, os endósporos também podem ser corados pela técnica de Gram, mas existem também meios, reagentes específicos para a coloração de endósporos. E aí nós visualizamos a situação, como se apresentam os flagelos, as 4 formas diferentes: peritríqueo, polar, elofotríqueo, anfitríqueo. Peritríqueo vamos chamar de perímetro, então aquelas que estão no perímetro da bactéria. Então são bactérias que podem atingir movimentos para diversas orientações diferenciadas. Ela pode mudar rapidamente sua orientação. Então ela projeta todos os seus flagelos num sentido único e ela consegue se deslocar. A polar nós vamos ter a posição de um único flagelo em uma das extremidades. E aí nós vamos ter lofotríqueo, que é um tufo de flagelos em uma das extremidades, em apenas uma, e anfitríqueo, que é vários flagelos nas 2 extremidades bacterianas. Então isso são características, portanto, do determinado gênero bacteriano. Aqui nós visualizamos, temos um resumo de como se apresentam essas bactérias gram-positivas e gram-negativas. Vocês conseguem perceber isso, portanto, na tabela 4.1 no Tórtora. Movimento dos flagelos. Então, os flagelos eles têm uma característica peculiar, que é conseguir promover esse movimento. Eles tendem a girar como se fosse um eixo e com isso promove esse deslocamento. Isso acontece nas gram positivas, nas gram negativas, e nas gram positivas. Então existe um corpo basal que está aqui dentro, um complexo de proteínas
que permite esse deslocamento. Como que ocorre esse deslocamento? Então, no caso, vamos tentar nos reportar às mitocôndrias. As mitocôndrias, como sabemos, são bactérias que no período muito remoto, pequenas bactérias, elas conseguiram parasitar outras células e com isso evoluíram, né, em simbiose com as células, principalmente as eucariontes. Então nós temos nas nossas células, portanto, bactérias. Essa é uma característica importante, então, que nós temos que considerar. Essas bactérias, qual a função delas no caso? Essas mitocôndrias? Produção de energia. Elas fazem isso. Mas como que elas produzem energia? Bom, primeiramente, se fosse aqui uma bactéria gram-negativa no ambiente livre, ela teria aqui, provavelmente, aqueles flagelos. E esses flagelos estariam ligados a um determinado eixo. Como é que esse movimento acontecia? Bom, aqui no interior eram produzidos muitos hidrogênios e esses hidrogênios são bombeados para fora. Bombeados para esse espaço chamado espaço intramembranoso ou periplasmático. Quando existe aqui uma superpolarização da membrana, isso remete à forma de polarização das nossas células hoje. Se olharmos as células nervosas, células cardíacas e as outras musculares são polarizadas. Quando essa membrana interna fica polarizada, os hidrogênios tendem a retornar por esse complexo proteico, ativando enzimas e fazendo com que o flagelo se mova. Então isso estamos considerando numa bactéria que tenha flagelos. No caso, e algumas situações remanescentes que permaneceram nas bactérias produção de ATP. No caso das mitocôndrias, essas bactérias eram bactérias que perderam os flagelos. E aí, esse complexo aqui, ATP sintetase, que se chama, esse complexo, ele passou a produzir ATP, porque justamente as bactérias mitocôndrias não necessitavam mais de flagelos, porque o ambiente que as mitocôndrias estão, que é no interior da célula, eles garante todas as condições, que são nutrientes que ela precisa. Ela não precisa se deslocar, não precisa nadar, não precisa buscar. Então, o ambiente é totalmente equilibrado para ela, e assim mantém esse equilíbrio de reprodução dessas bactérias dentro e conforme sua necessidade. Por isso que, quando se usa um determinado antimicrobiano, muitas vezes a pessoa sofre um cansaço físico, porque os antimicrobianos tendem a afetar as mitocôndrias, e isso compromete a produção de energia. Por isso que isso leva a um cansaço, muitas vezes um desconforto, uma situação similar. Mas isso em função das mitocôndrias. Obviamente que não são todos antibióticos que provocam esses efeitos.